minha gente, está começando mais um Cerveja e Sabores, o seu programa massa de cerveja e das melhores comidas. Esse é o Cerveja e Sabores. Por isso mesmo que hoje eu trouxe mesmo Yuri Alvarez, proprietário do restaurante Pedra Puan. Vocês vão entender um pouco desse projeto e por que ele não é tão restaurante assim, porque ele é feito e imaginado para você. E aí você vai entender um pouco disso tudo, não é não, meu amigo Yuri? Grande Marcelo. Obrigado, velho, por ter vindo aqui. Tá aqui. Pelo amor de Deus, cara. Tempão que a gente conversa, vamos fazer coisa junto, Saiu do papel, né? Saiu do papel. Primeiro passo. Mas porque você viu meu poeminha lá pra minha esposa no programa. Sim, no Instagram, falou, velho, gostei do seu texto, parabéns, ali, eu já te convidei pra vir pra cá. Aí o poder das mídias sociais, tá vendo? Você? Então, te trouxe aqui porque eu já concebi esse programa querendo falar de gastronomia, por isso o nome é Cerveja e Sabores. E você, pra mim, é um dos caras que mexe com gastronomia de maior talento e sensibilidade pra coisa. Não tô puxando seu saco, não. Tô falando a realidade, que a realidade tem que ser dita. E aí eu queria que você apresentasse pra turma quem é Yuri e por que a ideia da culinária e da gastronomia surgiu na sua vida. Porque a gastronomia te manteve perto da cerveja o tempo inteiro, por isso que a gente se conhece. Claro. Diga aí pra galera. Pessoal, é um prazer enorme estar aqui, cara. Mais uma vez, desculpa eu falar, porque de fato eu fiquei muito feliz com o convite. A gente fez o possível, porque a agenda é meio forte, né? Meio lotada. Cozinheiro é bem requisitado, graças a Deus. É uma coisa que é uma rotina bem forte pra gente. E olha, a gastronomia, cara, ela veio pra minha vida assim meio por acaso, sabe? Assim como o universo da cerveja também. Eu entrei aos 17 anos na faculdade de filosofia, veja só, eu queria ser filósofo. Isso me ajudou bastante depois, claro. Assim, a nível de entender a vida mesmo, as relações e tal. Mas eu não queria, eu percebi, Marcelo, teve um dado momento que eu percebi que eu não queria viver daquilo. Aquilo era interessante, aquilo me complementava, mas eu não queria aquilo como meio de vida. Aquela época da vida que a gente não sabe bem o que faz, né? Então eu oscilei, fiz agronomia na UFBA também, perdi a vaga de filosofia, resultado tive que fazer vestibular pela terceira vez, para voltar para a filosofia, porque eu não me adaptei à agronomia também, eu estava perdidão. E nessa eu tive um chamado, uma coisa que eu já tinha de família, de casa, mãe, avó, todo mundo cozinha muito lá em casa, só glutões, o pessoal come, mas come direitinho mesmo. E eu resolvi fazer o Senac. Na altura foi o Senac Pelourinho, comida típica baiana, que até hoje é a minha linha de trabalho. A gente trabalha muito com a cultura, com a gastronomia, os ingredientes, assim, o costume e a identidade da Bahia. E ali eu me apaixonei, cara, pela cozinha. Aí foi uma bola de neve. Eu saí da cozinha do Senac Pelourinho, fui direto para a cozinha do Senac da Casa do Comércio. Da Casa do Comércio, eu passei por Yacht Club, eu passei pelo Mistura Fina, um restaurante referência em Salvador. Fiz outros trabalhos por aqui. Fui morar em Portugal, não podia ser diferente. Lá eu me apaixonei pela cozinha ibérica, né, que é fantástico aquilo. E tem a Mediterrânea também, né? Tem a Mediterrânea, eu trabalhei muito com a Mediterrânea aqui. Portugal fica ali na esquina. Sim, mas eles têm uma identidade muito forte, cara. Diferente da gente aqui, eles têm uma questão de identidade muito forte. Eles valorizam muito a própria cultura. Inclusive, essas minhas experiências internacionais a nível de cozinha me deram essa noção de valorização da nossa cultura. Essa linha vem muito daí. Tu tá em Portugal, só se fala, só se vive, só se respira a cultura portuguesa. Assim como na Espanha, assim como no Uruguai, na Argentina, todos os lugares onde eu passei, eles têm um carinho especial pela própria cultura. Infelizmente, a gente ainda está em vias de desenvolver isso. É isso que eu ia falar. O povo baiano tem como característica acolher bem. Sim, vantagem, essa receptividade é bacana. Mas isso tem um efeito colateral que, na minha opinião, não deveria ter. A gente termina por gostar e valorizar demais o que vem de fora em detrimento do que é nosso. Isso. Dá para valorizar e reconhecer quando a coisa de fora tem qualidade, mas a gente deveria proteger e valorizar o que é nosso com muito mais paixão do que o que a gente faz. A gente percebe desde estilos musicais, a gastronomia, a evento cultural, a mania do baiano em colocar no pedestal o que vem de fora e chega pra gente do que a gente está cultivando, criando e fazendo nascer aqui. E muitas vezes a gente só dá valor quando o nosso bomba lá fora. Isso. Espera ser reconhecido por outrem para depois a gente poder valorizar nossa própria... baiano, é meu. Aí surge o orgulho, quer dizer, surge o orgulho porque bombou lá fora. Isso. Bora brindar aqui, porque conversa de bico seco não dá muito certo. Não dá não, e tem lá as maldições para quem não brinda também, né? Então, nego, esse estrangeirismo ainda é muito presente, mas o cenário gastronômico baiano está acordando para essa realidade. Assim como a gente já vem fazendo há muitos anos, outros chefes renomados em Salvador e em outros estados do Brasil já trabalham com seus insumos. Assim, não que... Como é que eu vou tentar explicar?
Não que a gastronomia clássica, a gastronomia europeia não tenha valor, muito pelo contrário, eles são o berço da gastronomia. O que a gente procura fazer no projeto do Pedra Puan, o que eu procuro fazer como cozinheiro, é levantar a nossa bandeira, mas como é que eu vou dizer, com conhecimento, com técnicas agregadas desse valor que eu aprendi em outros ramos da gastronomia. Um exemplo, o que a gente procura fazer? A gente procura agregar técnicas e formas de se trabalhar, conceitos da gastronomia clássica aos nossos ingredientes, sempre alinhados com a nossa cultura, sempre alinhados com o alimento justo, com o alimento limpo, com os preceitos, de fato, que integram toda essa cadeia de... Casando tudo isso com a nossa personalidade, né? A personalidade do baiano, o jeito de sorrir, com as lidar com a histórias. vida, com as histórias, com o conceito. O próprio nome do restaurante, o Pedra Puan, eu adoro essa história. Eu vou pedir para você contar isso no segundo bloco. Porque para não atravessar o seu conteúdo, né? Eu já sei a resposta, mas eu quero que você explique para a galera. O boteco é seu, cara. Fica à vontade. A gente vai para o intervalo agora, já a gente volta. O pessoal fique ligado no Cerveja e Sabores, hoje restaurante Pedra Puan com meu amigo Yuri Alvarez. Pois é, estamos de volta e como você já conhece, o Cerveja e Sabores volta no segundo bloco sempre explicando um pouquinho da cerveja que a gente está degustando aqui, não é isso? Essa aqui é a cerveja Transição da cervejaria Mascarenhas, uma cervejaria baiana super promissora no mercado. E essa transição ela segue o estilo Helles, tá? O estilo Helles, pessoal, se vocês podem achar a transição no supermercado e comprar, ou no pub e comprar, tanto quanto pode achar alguma outra marca, mas o que eu quero explicar para vocês é o estilo. O estilo Helles é um estilo alemão, feita com base na refrescância e sem foco no amargor. É um estilo que eu costumo brincar e dizer que é o irmão da Pilsen, mas a Pilsen é mais amarga do que a Helles. A Helles realmente não carrega o amargor como sua referência. Então você vai encontrar na Helles muito sabor, um sabor maltado e muita refrescância. Eu costumo dizer que é a cerveja que mais se aproxima do nosso paladar e do paladar de quem está acostumado a tomar cervejas normais, sem muita experiência sensorial na coisa. Essa é uma cerveja, inclusive, o nome Transição foi criado pela cervejaria Mascarenhas exatamente por causa disso. Ela tem o papel de fazer uma transição da evolução do seu paladar. Entre as cervejas mais leves até as cervejas mais intensas, você passa por uma Helles. Então é por isso o nome Transição. Ela transita, ela faz seu paladar transitar entre as experiências sensoriais iniciais até as cervejas mais elaboradas. E aí vai ter IPA, Stout, cervejas com informações mais elaboradas para você perceber. Então essa é a cerveja Transição da cervejaria Mascarenhas e é o estilo Helles que você pode seguir, provar, mandar um direct dizer que gostou, que não gostou, tirar dúvidas, fique à vontade, tá? Entre aí no portal da Cerveja Oficial, tire sua dúvida, ou no Cerveja e Sabores, tire sua dúvida. Enfim, a gente está aqui para discutir, para aprender cerveja. Não é isso, Yuri? É isso sim, Marcelão. Gostou da cerveja? Gostei muito. Como você falou, ela tem uma refrescância, olha, caía bem no meu menu lá, viu, cara? A gente vai fazer isso. A gente vai desenvolver isso daí, cara. Falar em cerveja, eu trouxe um presentão pra você, um amigo, irmão mesmo meu, o Thiago Brandão, ele tá fazendo essa Blonde Ale, tá? E tem outros estilos também. O nome da cerveja é Alagados. Tá certo? Um profissional super Alagados competente. Em referência à favela dos Alagados, Isso, ali na suburbana? Exatamente. Foca aqui, Ramonzinho. É um cara sensacional, eu tenho que falar, porque não é só porque é meu amigo, não, tá, cara? A gente não, como você falou, a gente não precisa fazer média com ninguém, mas é um excelente profissional, um cara focado, ele trabalhou comigo há alguns anos no restaurante, ele era meu subchefe do restaurante. Hoje ele é chefe instrutor, um dos instrutores do Senac Bahia, da Casa do Comércio. Então, quem quiser pode entrar em contato, pode procurar nas mídias sociais aí. Ele tem um fornecimento bem regular, é um cara bem bacana, bem do bem, a cerveja é muito boa. Alagados, ele fez aqui, de acordo com o rótulo, uma Blonde Ale. Isso. Blonde Ale é uma cerveja, é uma blonde, ela é feita com malte e com fermento ale, alta fermentação. Pelo estilo, por ser blonde, eles começam a torrar ligeiramente o malte, não muito para o malte não ficar escuro. É só para caramelizar ligeiramente. Então ela é uma cerveja amarela, porém que traz um doçor. Por quê? Porque o malte ele é um pouquinho caramelado. Daí vem a blonde. Blonde é loura, né, em inglês, mas o estilo carrega um doçor um pouquinho a mais do que uma cerveja clara. Por isso que eles trabalham essa nomenclatura e esse estilo de cerveja. Eu vou provar a Blonde Ale dele, vou dar o feedback do que eu achei. Prove sim, dá o feedback, um presente aí pra você. Deixa aqui pra você não se confundir. Deve estar chateado já de tanto ganhar cerveja, mas a gente ajeita outro... Adoro. Eu quero morrer ganhando cerveja, tá lindo pra mim. Mas então, a gente encerrou o último bloco falando um pouco do seu projeto. E aí eu quero entender o que é o carro-chefe do Pedra Puan. Primeiro, vamos brincar um pouco com o nome, como surgiu vamos sim. Que história é essa de Pedra Puan
E o que é que o consumidor espera ou pode esperar quando vai cogitar o Pedra Puan para uma noite de uma sexta-feira, de um sábado, curtir um pouco mais o seu ambiente, sua gastronomia? Pronto, tudo bem. Vamos lá, por partes. A nomenclatura, o nome Pedra Puan vem de uma paixão minha. De fato, eu sou aficionado pelo bairro de Itapuã. Eu sou nascido e criado lá, eu já dei umas voltas aí, mas é o meu QG, é o lugar para onde eu volto. Tá? Tem até uns amigos que brincam que quando eu saio de Itapuã eu tenho que levar um saquinho com ar de Itapuã, que quando em caso de emergência eu dou aquela respirada. Quem é de Itapuã, de fato, não sai. É difícil, é complicado. A gente tem tudo lá já. Itapuã, inclusive nas nossas postagens no Instagram, a gente põe lá, hashtag Cidade de Itapuã. Que é um amor profundo mesmo, é uma coisa sensacional que eu tenho, o approach que eu tenho por Itapuã. A questão é, Itapuã, Ita em Tupi-Guarani é pedra. Né? Confere? A Puã, a palavra Puã, criou-se uma lenda de pescadores que é pedra que ronca. Na verdade, isso já é uma nomenclatura de pescador. Da raiz do Tupi-Guarani, o Puã quer dizer projetado, aquele mais ao longe, aquela ponta de lança, aquela ponta mais distante. Você vê que o caranguejo, por exemplo, a pata se chama Puã. É a que vai mais... Que é a parte mais projetada, a que vai mais ao longe. Então, como o Puã, ele é um nome, assim como manga, pode ser manga de camisa, pode ser manga fruta, ele tem algumas nomenclaturas, né? A pedra não. Pedra, todo mundo sabe. Ita é pedra, é invariavelmente pedra. Então, pedra, você dizer Itapuã e você dizer Pedra Puã, é a mesma coisa. Isso foi uma homenagem que a gente fez ao nosso bairro. Exatamente. Assim como o nosso direcionamento da gastronomia. Também a gente trabalha com carnes e tudo, o público pede, o mercado pede, mas o foco é uma cultura gastronômica praiana. Só para a gente aproveitar e fazer um pouco de referência histórica, não está fora assim, de contexto você utilizar carne vermelha estando em Itapuã, porque faz parte de um movimento histórico de Salvador, que foi o crescimento das terras e da fazenda de Garcia Dávila, né? Garcia Dávila que chega em Salvador como um criado de Tomé de Souza, o primeiro governador do Brasil, e dali, a partir da função de criado de Tomé de Souza, ele vai crescendo com a inteligência e empreendedorismo que ele teve, ele vira um grande pecuarista. E as concessões de terra que ele veio conseguindo com Tomé de Souza, depois com o Duarte da Costa, que foi o segundo governante depois de Tomé de Souza, as concessões de terra foram gigantescas, vai de Rio Vermelho até o Alto do Nordeste, Ceará e tudo mais, e passa por Itapuã. Então, por algum momento, por alguns anos da história, Itapuã foi parte da fazenda de pecuária, a fazenda pecuarista de Tomé de Souza. Ali também cultivou-se a criação de gado. Então, você termina conseguindo... O contexto histórico abraça as duas coisas. Fechou a questão toda aí, né? A gente trabalha muito com os produtos da Restinga. É uma forma que a gente tem de valorizar o bioma mais presente em Itapuã, né? Que é aquela zona de transição entre o bioma da praia e aquela Mata Atlântica. Tem aquela coisa um pouco mais... aquela vegetação um pouco mais rala, aquela coisa que lembra muito um cerrado, onde a gente encontra muitas plantas análogas às plantas da caatinga. Então a gente trabalha muito com fruto de mandacaru, a gente trabalha com cambuci, a gente trabalha com mangaba, a gente trabalha com cansanção, veja só. Vegetações que são acostumadas a trabalhar com solo pobre, né? Solo Por causa pobre. da areia. Solo pobre. E assim, ela se assemelha muito às vegetações da caatinga pelo seguinte: o solo da caatinga é mais rico, mas o índice pluviométrico é muito baixo. O índice pluviométrico aqui é muito alto. No entanto, o solo é muito permeável, é areia, ele não retém. Exatamente. Então a planta está com sede do mesmo jeito, que favoreceu essa analogia dos biomas, entendeu? E aí você tem a ideia do restaurante. O que é que o consumidor espera ou pode buscar dentro da sua proposta? Vamos lá, o que a gente procurou fazer, Marcelo, o restaurante já funcionou outrora como um restaurante comum, convencional, aberto de segunda a sexta, cheio de funcionário, só que a coisa era mais impessoal, a coisa era menos exclusiva. A gente optou por trabalhar com um volume menor de pessoas para poder atendê-los melhor. Nesse novo modelo, o que a gente tem é um menu confiança, um menu degustação às cegas, entre aspas, porque a reserva é feita antes pelo WhatsApp por conta de alergias, intolerâncias. Isso é bem importante pontuar, porque tem gente, mas eu não como de jeito nenhum carne de porco. A reserva é feita com antecipação por WhatsApp para a gente poder adequar o menu a essas necessidades mais gritantes. A pessoa não come de jeito nenhum, ele pontua isso, ou ele é alérgico, ou ele é intolerante. Então é um menu em 6 etapas, né? No qual o fator confiança é o fator da surpresa, é onde a gente, por exemplo, tem um antepastozinho que a gente serve lá com bastante frequência de jiló. Se eu disser que eu estou servindo jiló, muita gente não vai. E os que vão, eles vão e adoram o jiló. E saem de lá felizes porque mudaram, quebramos esse paradigma. Eu costumo dizer que não existe alimento ruim, cara. Eu sou um glutão, é difícil porque para mim é complicado. Mas não existe alimento ruim, existe alimento mal feito, mal preparado. Assim como não existe carne de segunda, existe a carne feita pelo preparo errado. Sim. Toda carne de primeira, você não vai pegar uma carne dura e botar para na brasa.
a não ser antes você deixá-la, a não ser que seja um fogo de chão e tal. Então, enfim, são as particularidades de cada alimento. O que a gente procura lá o que o cliente vai esperar lá é uma experiência completa. Como assim uma experiência? Desde a entrada até a sobremesa, ele vai passear pelos biomas de Salvador, ele vai passear pela cultura de Salvador, pelos ingredientes mais marcantes de Salvador. Sempre vai ter um dendê, sempre vai ter um licuri. A gente trabalha com punks, né, que é um ponto forte nosso também, que são as plantas alimentícias não convencionais. Para tu ter uma ideia, essa semana a gente tem um prato lá com cansanção, cara. Já comeu cansanção? Não, nunca comi. Então, a cansanção... Comi surra de cansanção. Pois é, o nome do prato é a vingança, porque o que aquela monstra me queimou já na vida não foi brincadeira. Só que a substância urticante dela, por exemplo, ela é volátil. Então, a gente aquece, ela vai embora. Tem os espinhos, a gente tritura, peneira, faz um esparregado, que é tipo um purezinho com ela. Então, assim, basicamente, a gente estuda muito os biomas e os ingredientes e a cultura baiana. Eu quero que você entre melhor nesse menu e explique um pouco mais eles agora no nosso retorno para o terceiro bloco, porque eu já tô com água na boca aqui, preciso dar uma respirada. A gente não trouxe comida hoje, eu vou sair daqui direto para lá para você fazer alguma coisa para eu comer. Se liga, galera, a gente volta daqui a pouco pro terceiro bloco. Estamos de volta e agora a gente vai entender um pouco melhor do que você vai encontrar no Pedra Puã. Você liga para lá, conversa pelo WhatsApp, prepara tudo e eu quero que você explique para a gente quais são esses menus e como é que a gente pode esperar do que comer. Porque, na verdade, é o seguinte, você não vende, assim, gastronomia, você vende sensações. Eu enxergo dessa maneira, porque comer é um grande prazer. Sim. E você, com o dom que você tem, você potencializa o prazer que já é naturalmente comer. Então, qual a combinação que você faz? Desde o momento que eu sento na mesa lá do seu ambiente, naquele jardim massa, pertinho do mar, até a experiência final, que deve ser o quê? Uma sobremesa, um arremate final da noite. Isso, vamos lá. O que você falou é bem pertinente. A gente procura propiciar ao cliente uma experiência. Porque comida por comida, tem os restaurantes aqui, tem os restaurantes de PF. Né? A gente tem que ter uma história para contar. E graças a Deus a gente tem muita história para contar. Nossa cultura, nosso bairro tem muita história para contar. Na chegada, o cliente ele é recebido com um couvert. Esse é um couvert riquíssimo, modéstia à parte, ele sai com uma friturinha sempre, normalmente é um bolinho, ou um sirizinho empanado, alguma coisa, um shot, um caldinho, que é nada mais endêmico da cultura baiana do que um caldinho quente para começar um serviço. Sai com uma cestinha de panificáveis, nós fazemos os nossos pães lá, são pães de fermentação natural. Interessante isso. São pães bastante, assim, trabalhados com muito carinho. Normalmente tem 3 antepastos nesse couvert. Então é um receptivo. Para a pessoa, ela chega, essa primeira etapa já é uma coisa... Realmente é um senhor receptivo. E é uma coisa mais afetiva, porque ele lembra, ele tem mesmo, como a gente estava falando, a questão da cultura gastronômica baiana. Sobretudo a litorânea, sabe? Cara, o bolinho de peixe, um caldinho que pode variar de um caldinho de muqueca a um caldinho de camarão com mocotó. A gente faz essa brincadeira também entre o mar e a terra com bastante frequência. A partir daí, são servidos 4 pratos. 4 pratos principais, né? Dada a quantidade de comida, como são 6 pratos, aquilo é diluído. Né? Totaliza tudo numa base de 500 a 600 gramas, varia um pouco, de acordo com a potência, a quantidade de gordura. Quando o alimento é mais gorduroso, a gente tem que puxar um pouco para menos a quantidade, enfim. Dentre esses 4 pratos, a gente costuma começar com um pratinho com uma característica um pouco mais de uma salada, um prato frio, uma coisa assim, um pouco mais suave, e a potência de sabor e as experiências vão ficando mais intensas à medida que o menu evolui, né? Temos o que você falou, uma coisa bacana que eu achei, o arzinho de Itapuã, a gente tem uma parte, um open air, uma parte aberta lá. Sim, cara, conheço. que você se sente na praia, porque é um ventinho, de noite você consegue ouvir o barulho do mar. Então, finalizadas essas 4 etapas, as 5, né, contando o couvert, mais os outros 4 pratos, a gente chega na sobremesa. Eu mudo muito a sobremesa, assim, sempre que eu posso, mas eu termino voltando para o brulê de licuri, que é uma coisa que ficou típico já desde 5, 6, 7 anos atrás, quando a gente começou esse projeto. É uma sobremesa que quem procura o nosso estilo de gastronomia ama. Então, o creme brulee, como um clássico francês, como chamam na Península Ibérica, creme queimado. Na França é creme brulee, porque brulee vem do francês queimado. A gente faz de novo, com o nosso contexto cultural e de ingredientes. A gente faz um de licuri. Né? Em vez de ser aromatizado com baunilha, ele é aromatizado com licuri. E por vezes ele é servido como opcional com aquela larvinha do licuri. Que é uma coisa que eu comia muito quando era criança. A gente sentava embaixo do pé de licuri, muitas vezes na beira da praia. Em Itapuã tem dessas coisas, desculpa quem não é de Itapuã, a gente tem esse privilégio na cidade de Itapuã, no Principado de Itapuã. E ali com a pedrinha,
Quando chegava na larvinha, cara, era briga, porque era iguaria. Era iguaria. Gente, por favor, mas chefe, que coisa nojenta. Não é para todo mundo, é para quem quer. Quem quer sentir essa experiência, pode pedir, a gente sempre tem lá uma... Sabe o que eu penso? Tipo assim, eu não gosto de jiló. Se eu tá no cozido em algum lugar, eu separo. Mas se eu vou para um restaurante onde ele é preparado para encantar o consumidor com os sabores que ele proporciona, eu vou esperar que aquele chefe faça um jiló que eu vou amar. Porque assim, o jiló que eu não gosto é o jiló que a gente faz de qualquer jeito, toda hora no dia a dia. Mas se você pega ingredientes que você quer investir nele e dá uma roupagem, uma proposta gostosa e você entende, é arte. É arte. Então eu não vou deixar de provar um jiló de um artista. Porque o jiló de um artista não é o jiló que eu faço em casa. Que minha arte é outra. Comunicação, sim, conversa, cerveja e tal. Então, eu imagino e tenho vontade de provar alguma coisa que traga jiló feita por você. Eu vou, completamente desbloqueado. Então, tem esse lance também no ser humano. Vai para a sua proposta, para experimentar coisas com um preço justo, acessível, ou seja, uma experiência riquíssima. E normalmente a gente está acostumado a bater na porta de experiências riquíssimas e a carteira também tem que ser riquíssima para acompanhar, né? É verdade. E não é exatamente a sua proposta. Por isso que eu te chamei aqui, porque de repente o consumidor se espanta. Ave Maria, esse negócio muito requintado, eu vou gastar tubo de dinheiro, não vou não. E não é o seu caso. Não. E você consegue fazer uma equação entre fartura, sabores e finanças. Mas isso é mole. Deixa eu explicar o que acontece. Quando a gente valoriza os nossos ingredientes, né? E fica mais fácil do que trazer uma truta do Chile. É a questão da valorização da própria cultura, além de ser a coisa certa, além de ser... Valorizar e potencializar a cultura. Exatamente, você está fomentando, inclusive, a economia local. Eu pego o peixe com um mergulhador ali, que mora a 200 metros da minha casa. Vila de pescador. Na vila de pescador, entendeu? Então, isso acarreta que você está sempre com ingredientes mais frescos, ingredientes de época. Esse ingrediente, ele não libera, inclusive é ecologicamente mais correto, ele não libera CO2 da Argentina até aqui para chegar. Ele não paga altas taxas de imposto, ele não gera empregos em outro lugar. Ele daqui. Então, assim, e sai mais barato, eu vou te dizer pelo seguinte, porque o que a gente vende não é comida, é uma experiência. Isso eu insisto. A questão do jiló, eu assino embaixo do que você falou pelo seguinte, querido. É muito fácil, a gente brincou até em off aqui, né? Sim, é muito fácil um cozinheiro pegar uma lagosta desse tamanho e fazer um prato maravilhoso. Se tu pegar aquilo, um balde de água do mar e cozinhar na água e sal, aquilo já é um manjar dos deuses, já é fantástico. Eu quero ver trabalhar com jiló, eu quero ver trabalhar com bode, eu quero ver trabalhar com chuchu. Saber potencializar o que tem na mão. Exatamente, porque alimentos, alguns deles gritam por si só a qualidade, né? A gente tem que ver o que minha avó fazia, que ela fazia aquele picadinho de chuchu. Até hoje, meu Deus do céu, eu procuro técnica, eu procuro estudo para conseguir atingir o paladar da comida da minha avó, que fazia tudo de uma forma tão natural, ainda dando colherzada na nossa mão. Uma autodidata. Tira a mão daí, menino, com aquela colher de pau, tá entendendo? Então, assim, é isso que a gente busca, uma comida de conforto, uma comida com uma identidade, de fato, nossa, mas com um paladar familiar e um conceito moderno, uma apresentação moderna, uma coisa... Moderna não, mas contemporânea, de fato, né? Uma coisa nova. A evolução não pode parar, a coisa tem que andar, né? Conte pra galera como é que o pessoal segue seu trabalho, acompanha seu trabalho, descobre onde fica o Pedra Puã, os contatos e tudo mais. Vamos lá, pessoal. A gente tem como nossa plataforma de divulgação mais forte o Instagram, Pedra Puã Restaurante, né? É Puã sem N, é Pua, porque não é sem acento. Pedra Puã Restaurante, @ Pedra Puã Restaurante. Temos no Facebook também, né? Outras mídias espontâneas acontecem, as mídias de restaurantes, né? O pessoal que vai lá de qualificação de restaurante. E aí, não vou estar falando todas, mas as mídias relacionadas à busca, a gente está sempre lá, é bom dar uma olhada também, tem as pontuações, porque eu não acredito muito nisso, mas enfim. Mas tem também as informações, as perguntas, e aí de repente alguma dúvida ali, de qualquer forma... E o telefone do WhatsApp. E já ia dizer, de qualquer forma a gente está disponível basicamente para perguntas, para esclarecimento de dúvidas, quase que 24 horas por dia. Hoje não dá para desgrudar mais do telefone por conta disso. O nosso WhatsApp é 71999835902, 71999835902. Qualquer dúvida pode ir em qualquer mídia social, nosso telefone está lá. Sempre respondemos dentro desses chats também, a gente responde sempre com muita brevidade, mas a reserva, de fato, é nesse número. Ficamos no Farol de Itapuã, ali em frente à Praça Vinícius de Moraes, a 500 metros do Farol de Itapuã,
mais qualquer 50 metros da praia, mais 100 das dunas, a gente está ali bem, Fantástico. bem no meio de tudo isso que a gente está tentando valorizar, sabe? Tudo que você tem ali, a atmosfera, a sensação de pertencionismo do morador de Itapuã, todo aquele contexto que você tem aquilo na mão e você potencializa aquilo tudo. Meu velho, obrigado por ter vindo aqui. Bora brindar. Mais uma vez, por Pessoal, favor. fique ligado. Se você não acompanhou esse programa na TV, a gente vai postar nas redes sociais depois. Siga o Pé da Puã. Eu sou Marcelo Vasconcelos, editor do Portal da Cerveja Oficial e apresentador do Cerveja Sabores da rede CNT. Até mais, minha gente.